Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me contem se estão ansiosos, se estão felizes pelo nosso encontro, que passa a se chamar Roberta Queiroz e as 6 questões a partir de agora. Um beijo para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando o nosso encontro, em especial o pessoal que já se manifestou no chat, como a Alessandra, Daniel, Gabi, Lisiane, Andressa, Mônica, Raíssa. Um beijo. A Mônica falou: nunca pensei que fosse amar direito civil. Obrigada, de nada. Fico muito feliz em ler a sua mensagem, Mônica. E, gente, hoje é o nosso primeiro encontro de Roberta de Neve. Hoje a gente vai ter uma revisão. Roberta de Neve, não, Roberta Queiroz. Hoje a gente vai ter uma revisão de sucessões. Já tô aqui toda trabalhada no meu cafezinho para a gente conversar um monte de coisa maravilhosa nesse encontro. Espero que te ajude. E eu tenho certeza que se cair alguma questão de sucessão, certeza, essa questão estará nessa aula de hoje. Deixa eu te falar. Acabamos de acordar para a nossa aula. Todo mundo trabalhado no soninho aqui. Mas vamos nos esforçar ao máximo. O que você acha? O que você me diz? Oh, gente, obrigada, viu? Roberta, ficou muito fácil compreender, matéria que eu tinha mais dificuldade. Fico muito feliz, muito mesmo. Então significa que eu estou no caminho certo. Se eu puder ajudar uma pessoa a entender direito civil, eu já estou muito feliz, tá? Então vamos lá? Vamos no nosso material? Vamos falar de sucessão? Aliás, quando a gente fala de sucessão, eu só quero que você lembre que estamos falando de herança, né? A gente está conversando especificamente sobre herança. Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Regras relacionadas à herança. E eu gosto de começar do fim para frente, do fim para o começo. Então, a gente começa com sucessões, aí vamos falar de família, direito das coisas, responsabilidade civil, contratos, obrigações, parte geral. A gente vai do fim para o começo. Beleza? Então vamos para o nosso material, vamos começar as nossas anotações, vamos ver o que a gente tem para conversar. E eu já começo chamando sua atenção para um tema que sempre é cobrado. Sempre. Direto cai em prova. Quem tem feito questão aí vai lembrar que isso aqui sempre é cobrado. Vamos lá. Olha só. Olha só. Quando a gente fala de herança, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Peraí, gente. Deixa eu voltar a tela para mim. Deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu quero chamar o pessoal que tá no Instagram, porque muita gente não recebeu a notificação, né? Então deixa eu só chamar o povo aqui, ó. Gente, já tô ao vivo aqui. O pessoal já tá até me assistindo ali com a aula de sucessões. Se você quer aprender sucessões de uma vez por todas, entra nesse link aqui agora, porque a gente está ao vivo agora. Beijo, beijo. Pois muito que bem. Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando exatamente de partilha de bens. Ou da possibilidade de um herdeiro alienar um bem. Ou em relação a um herdeiro que não quer receber a herança. Ou um credor que tem dinheiro para receber do herdeiro e o herdeiro simplesmente renuncia à herança. Você sabe muito bem mesmo, que nós estamos diante de questões de prova. Tudo isso que eu estou falando com você é questão de prova. Então, a partir de agora, eu quero simplesmente desenhar com você algumas questões de prova. Então vamos lá no nosso material, vamos com calma, vamos aos nossos desenhos. Vamos lá. Estamos falando de morte. Sabemos que, ocorrida a morte, surge um fenômeno chamado herança. Essa herança é um conjunto de bens, então, portanto, ela tem valor econômico.
Tem gente que morre e não deixa nada, mas tem gente que morre e deixa muita coisa, né? Tem um valor econômico e deve ser partilhado, então, pelos herdeiros, seguindo regras de partilha de bens. É basicamente isso aqui. E aí, ocorrida a morte, surge a herança. Professora, vamos começar a brincadeira então. O que é essa tal herança? Meus amigos, herança é tudo que o morto deixou que tenha aspecto patrimonial. Quando o morto tá lá né? Tá lá o corpo estendido no chão. O morto deixou absolutamente nada. Você não vai fazer nada. O morto morreu. O morto morreu, ficou feio, né? A pessoa morreu, tá lá o morto. Tá lá o corpo estendido. Não deixou um palito de dente. O que você vai fazer? Enterra. E tchau. Não vai fazer nada. Agora, quando a pessoa fez a passagem para o reino divino e deixou bens, surge o nosso estudo aqui. Porque para onde vão esses bens? No momento exato da morte, fechou os olhinhos. Momento exato da morte, transmite-se a herança aos herdeiros. Só que ninguém é dono de nada. Todo mundo junto é dono do todo, mas ninguém é dono de nada, até que seja feita a partilha. Então, a gente pega um grande sacolão de Papai Noel virtual e imaginário, coloca tudo que o morto deixou lá dentro e os herdeiros ficam abraçados a esse sacolão de Papai Noel até que seja feita a partilha. Lembrando que a partilha ou é judicial ou é extrajude no cartório. Ponto. Agora vamos lá, vamos desenhar. Então a gente pega um grande saco de Papai Noel, um sacolão de Papai Noel. Vamos fazer aqui o desenho do nosso sacolão de Papai Noel. Que tem até o laço. E todo o patrimônio do morto é inserido aqui dentro. Os imóveis que ele tenha deixado, o dinheiro que ele tenha deixado no banco, os carros que ele colocou, que ele tenha deixado. Tudo, tudo. Ah, os boizinhos que ele tinha na fazenda, tá? Tudo entra aí. Todos os bens que ele deixou. Ah, ele deixou as bolsas de grife, olha que maravilhoso, as Chanel. Tá tudo aí dentro. As Gucci, as Prada, Hermès, tudo. Tá tudo aí dentro. Suponha que a criatura tenha morrido e tenha deixado 4 herdeiros. Esses herdeiros vão ficar aqui, ó, abraçadinhos com o sacolão do Papai Noel. Tá vendo? Todo mundo junto, dono de tudo. Sozinho você não é dono de nada. Porque, na verdade, a herança, meus caros, segue uma regra importante. A herança, como você está vendo, é um conjunto de bens. Conjunto de bens, certo? E é um conjunto de bens que segue 3 características básicas. Olha que sensacional. 3 características básicas do coração. A primeira, a herança como um todo é caracterizada por ser um bem imóvel. Prof, quem disse? É lei! Sabe aquele menininho da internet? Ele estava aqui em Brasília, inclusive, esses dias. Explica um monte de coisa, ele fala, é lei! Quem é que diz que a herança é considerado um bem imóvel? A lei. É um bem imóvel por disposição legal.
Então, ainda que a herança seja composta por bens móveis que o morto tenha deixado, por exemplo, ele só deixou 3 carros, mais nada. Carro é bem móvel. Ainda que ele tenha deixado apenas os carros juntos são considerados bem imóvel, porque é a herança que ele deixou. É uma universalidade, concorda? É uma universalidade de bens do morto e é indivisível. É indivisível, porque só vai ser dividido quando houver a partilha, tá? Aí, gente, então, nós temos aqui um conjunto patrimonial imóvel, universal e indivisível. Aí, o que que a gente tem? Cada herdeiro, vamos pintar a cabeça desses herdeiros aqui. Cada herdeiro é dono de uma cota. Então, vamos colocar aqui o herdeiro rosa, ele é dono de um quarto, porque são 4 herdeiros. O herdeiro verde, por sua vez, é dono de um quarto. O herdeiro roxo é dono de um quarto. E o herdeiro cinza é dono de um quarto. Tá vendo que não tem como você dizer que o herdeiro rosa é dono da casa? Não dá, porque no final das contas, cada herdeiro é dono de um quarto da herança. Eu tenho um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto e um quarto. Se der para dividir no final do processo de inventário os bens, considerando o valor do bem, ficou feio isso, né? O valor do bem e o número de herdeiros, tudo bem. Mas até que seja feita a partilha, como a gente tem uma universalidade indivisível, cada um é dono de uma cota. Então, aqui segue a nossa primeira questão importante. Primeira coisa importante que você vai levar para sua prova. Primeira. Olha que legal. Olha que legal. Professora, eu não tô achando legal. Ah, sim. Tô achando legal, sim. Professora, o que é importante aqui? Aqui, gente, a gente vai ter o seguinte. Cada herdeiro, então, portanto, é dono de uma cota. Se você compreendeu isso que eu te falei, o que você vai observar? O que você vai observar aqui? Eu posso pegar o herdeiro rosa e deixar ele vender essa casa aqui específica? Não, porque ele não é dono dessa casa. Então, olha a primeira pergunta de prova. Um herdeiro pode alienar, vender um bem específico da herança? Se você disser para mim que sim, eu entro aqui, ó, e dou na sua cara. Não. Por quê? Pelo simples fato de que ele não é dono do bem. Não é dono do bem. Ele é dono de uma cota. Um quarto da casa, um quarto do carro, um quarto do boi, um quarto do dinheiro. Ele não é dono de nada específico. Entendeu? Então, o herdeiro, ele detém uma cota. Ponto. Ponto. Regra do coração. Regra do coração. Então, ele não pode alienar bem específico. Não pode. Ele não pode. Professora, beleza. Basiquinho, basiquinho. Basiquinho, basiquinho. Agora. Ele pode alienar a cota dele? Eu sou o dono de um quarto. Suponha que esse patrimônio tenha o valor de 1 milhão.
Teoricamente, o rosa tem o quê? 250k. O verde, 250k. O roxo, 250k. O cinza, 250k. De tudo. Ele não pode alienar bem específico, mas ele pode alienar a cota dele? Ele pode? Ele pode alienar a cota? Pode. E alienar, gente, não significa só vender, não. Nós temos dois tipos de alienação. Nós temos uma alienação gratuita. Uma alienação gratuita, que é tipo uma doação. E temos a alienação onerosa, que é a venda. Que é uma cessão. Ele vai ceder de forma gratuita ou de forma onerosa. Ele pode doar? Doar para quem ele quiser, de boa. Agora, se ele for vender a cota, ele não pode fazer para quem ele quiser. Se ele for vender, ele tem que seguir a regra do artigo 1794. Ele tem que dar preferência. Vou botar assim, ó. Ele tem que dar preferência aos demais herdeiros. Então, se o herdeiro rosa aqui, ó, quiser doar para Dona Maria a cota dele, doar, ele doa para quem ele quiser de boa. Agora, se o herdeiro rosa quiser alienar a cota dele de 250k, ele pode chegar para alguém e falar, gente, ó, tô precisando de grana agora, vou alienar minha cota aqui por 200 mil. Alguém me dá? Porque aí lá na frente, quando for receber, vai receber 250k. Se ele quiser fazer isso, ele tem que dar o direito de preferência aos herdeiros aqui do acervo. Ao verde, o roxo e o cinza. Entendeu? Então, veja, se ele quiser alienar, meus caros amigos, prestem atenção. Para alienar, ele tem que dar a preferência. Tudo bem? De boa, de boa? De boa na lagoa? Beleza. Agora, professora, quais são as regras de partilha aqui? Porque vai ter uma hora que a gente vai partilhar. Vai ter uma hora que a gente vai partilhar. De boa, de boa. Agora, quais são as regras de partilha? A gente pode ter duas situações. A gente pode seguir a regra da lei ou a regra deixada por vontade do morto. Quando a gente fala de regra da lei, a gente está falando da chamada sucessão legítima, que a gente vai falar dela já já. Geralmente a gente aplica a regra, geralmente não, a gente aplica a regra de sucessão legítima, que segue lá o 1829, quando a pessoa falece sem deixar testamento, né, sem falar da vontade dele, ou ele tem herdeiro necessário. E a vontade do morto é a existência de testamento, tá? Ele deixa o testamento. Aí a gente vai falar ali mais adiante em relação a isso, tá? Tudo bem? Certo? Então, a gente tá conversando aqui exatamente sobre a possibilidade do herdeiro alienar o bem. De novo, vou repetir. Para doar a cota. Ele pode de boa para quem ele quiser. Vender, não.
Vender, não. Vender, ele tem que dar a preferência. Então, antes dele vender para a Dona Maria lá fora, ele tem que, como é que fala? Perguntar para os herdeiros dele se eles querem entrar na aquisição do bem, tá? Professor, ele pode doar para um outro herdeiro? Pode, de boa, de boa. Ele pode doar para o irmão dele. Imagina que esses 4 herdeiros aqui, o rosa, o verde, o roxo e o cinza, são irmãos. Ele pode doar para os irmãos? Pode. Pode doar, ele pode fazer para quem ele quiser. Inclusive para outro herdeiro. Agora, a alienação, ele tem que... Aliás, já dá o print nessa tela aí. Ele tem que entregar para quem seja... quem tenha preferência. Caso ninguém queira, aí ele pode alienar para um terceiro, tá? Tudo bem? Show de bola. Agora, vou mudar o assunto e vou te explicar outra coisa. Pra gente chegar aqui na questão da partilha, tá vendo? Logo quando a pessoa morre, preste atenção aqui. Logo quando a pessoa morre, então, surge o fenômeno da herança. Vários são os herdeiros, vários. Mas a gente tem que chegar até o momento da partilha, para que cada um tenha o seu bem definido. Só que o que acontece? Isso não acontece imediatamente. Por quê? Porque a vida e a morte, no tempo, vou fazer um desenho aqui, ocorrida a morte, então, aqui, ó. Ocorrida a morte, vai passar o tempo até que seja feita a partilha. E essa partilha vai acontecer depois do inventário, que, como eu mencionei para você, pode ser judicial ou extrajudicial. Tudo bem? A pessoa morre, vamos supor aqui que morreu dia 20/5. Dia 21, ninguém abriu o inventário. Não deu tempo, né? As pessoas têm que enterrar o outro, tem que verificar o que a pessoa deixou. Enfim, tem uma série de coisas, né? Uma série de coisas para acontecer. Então, geralmente, um dos herdeiros toma a iniciativa de começar a tomar conta das coisas. Essa criatura é chamada de administrador provisório. O administrador provisório é aquele que toma conta de tudo antes da instauração do inventário. Entendeu? Então, o inventário... Deixa eu botar de outra cor aqui. O inventário começa e antes do inventário começar, alguém toma conta das coisas. Quem é que toma conta das coisas? O chamado administrador provisório. Geralmente é um dos herdeiros. Esse administrador provisório toma conta lá das coisas. Depois que houver a instauração do inventário, quem toma conta é o inventariante, que pode continuar sendo o administrador provisório. Pode continuar, não tem problema nenhum. E esse inventariante toma conta de tudo até que seja feita a partilha dos bens. Porque quando é feita a partilha dos bens, o herdeiro é que toma conta do seu bem isoladamente, o que ficou para ele, entendeu? Então, durante esse período todo aqui, é que fica essa situação aqui, de unidade, entendeu? Durante todo esse momento aqui, fica a situação de unidade dos bens. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e passar para o lado de lá.
Ó, durante toda essa situação aqui, tá vendo aqui todo mundo juntinho? Durante toda essa situação aqui, ó, tá todo mundo juntinho aqui, ó, segurando o seu bem, tá vendo? Segurando a sua cota. Todo mundo junto aqui, ó, durante todo esse tempo, até que seja feita a partilha. Quando faz a partilha, acabou. Cada um é dono do seu bem, tá vendo? Então, beleza. Aqui a gente tem toda a situação aqui de todo mundo junto. Beleza, vou até deixar o desenho aqui. Aí, meus caros, olha só, preste atenção. Quanto tempo eu tenho para abrir um inventário? Aqui a gente segue a regra do Código de Processo Civil. Artigo 611 do CPC, que fala de 2 meses. A gente não segue o Código Civil que fala 30 dias, são 2 meses. Tudo bem? E o inventário teria, em tese, que acabar em 180 dias, mas não vai acabar em 180 dias se for judicial e tiver com problema, com briga. Não vai. Tudo bem? Agora eu quero só te mostrar uma parada aqui importante. Vamos lá. Vamos abrir aqui um negócio na nossa internet. Importante aqui. Deixa eu ver se eu abro nesse site aqui mesmo. Pois muito que bem. Temos uma resolução nova do CNJ. E você precisa levar isso para sua prova, porque vai que o examinador não tem o que fazer da vida e cobra um negócio desse e a gente vai acertar. O que a gente falava? Inventário só pode ser no cartório, só podia ser no cartório se não envolvesse interesse de incapaz. Atenção. Jolie assustou. Atenção, produção. Olha o caminhão da aprovação passando na sua... Acorda! Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para gritar para você. Não é o caminhão do gás, não. É o da aprovação. Passando para dizer para você que essa história mudou. Se antes a gente falava que inventário no cartório só podia ser se não tivesse incapaz, isso mudou! E isso mudou no ano de 2024. Curte agora. Curte agora essa parada aqui. Que parada, professora? Calma que eu tô abrindo. Se liga no esquema, produção. Abri o site aqui, que é o portal do Operador Nacional Registro Civil no Brasil. É porque eu botei no Google, tá? Mas vamos abrir esse aqui mesmo só para mostrar para você a resolução. Curte. Resolução 571 de 2024 autoriza inventários, partilhas, divórcios e separações em tabelionato de notas, mesmo com o herdeiro menor ou incapaz. Tá bom? Mesmo com o herdeiro menor ou incapaz. Certo? Olha aqui. O inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz, desde que o pagamento do seu quinhão hereditário ou de sua meação ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público. Se houver nascituro do autor da herança, aguardar-se-á o registro do seu nascimento com a indicação de parentalidade ou comprovação de não ter nascido com vida. Vamos ver a íntegra da parada da resolução. Curte. Curte. Curte essa parada aqui. Professora, pelo amor de Deus, isso pode cair na minha prova? Pode. Pode.
Pode. E pode. Resolução 571 de 2024. Então, o que você vai levar para sua prova? Que é possível abrir processo não, inventário extrajudicial. Tá aqui, artigo 12A. Poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua menor, nananã, nananã, nananã. E mesmo que ele tenha deixado testamento. Nananã, nananã, nananã. Aliás, eu vou pegar isso aqui e colocar bem aqui. Para ficar bonito esse negócio. E seguinte a FGV não vai nos pegar. Se liga no esquema. Leia. Captou a minha mensagem? Por favor. Se você errar isso, dou na sua fuça. Vamos voltar no nosso material que eu coloquei aqui, ó. Resolução, linda, 571 do CNJ de 2024. Resolução 571 de 2024 do CNJ. O inventário, se liga, viu, gente? Pelo amor de Deus, o inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz. Porque o que eu falava para você antes da resolução? Que não podia. Não podia. Desde que o pagamento do seu quinhão hereditário ou de sua ameação ocorra em parte ideal de cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público. Então, quem é que vai falar lá na parada? O Ministério Público. Tudo bem? E aí, meus caros, na hipótese deste artigo, é vedada a prática de atos de disposição relativa aos bens ou direitos do interessado menor ou incapaz. Havendo nascituro do autor da herança, o que é o nascituro do autor da herança? É aquele rapazinho que está dentro da barriga da mãe ainda, ou aquela mocinha que está dentro da barriga da mãe ainda. Você vai ter o registro do nascimento com a indicação da parentalidade ou comprovação de não ter nascido com vida, ser um natimorto, tá bom? A eficácia da escritura pública do inventário, quando houver menor ou incapaz, dependerá da manifestação favorável do Ministério Público. Então, o MP vai atuar também extrajudicialmente, devendo o tabelião de notas encaminhar ao respectivo representante do MP. Em caso de impugnação do Ministério Público ou terceiro interessado, o procedimento deverá ser submetido ao juízo competente. Tudo bem? Então, você vai errar isso? Não, porque senão eu dou na sua cara. Porque se você errar isso aqui, meu amigo, eu esfrego sua cara no asfalto, quente. Vamos voltar, Brasil, com a nossa delicadeza? Pois bem, que aqui não tem esse negócio de gentileza não, certo? Agora vem comigo aqui uma parada importante. Professora, como que a banca pode cobrar isso de mim? João, Maria e José são 3 herdeiros pela morte do pai deles. José é menor, tem 12 anos de idade. Os herdeiros querem fazer este inventário dos bens deixados pelo seu pai no cartório. Pode ou não pode, futuro advogado ou futura advogada? Quem está desatualizado vai falar que não pode. Mas você que está atualizado vai falar que o quê? Que pode. E é sobre. Por muito que bem. Professora, e o divórcio?
Pode também, segue a mesma regra. Ah, mas a gente tem filhos pequenos. A gente pode se divorciar lá no cartório? Pode. Vai com Deus. Agora vamos lá. Vou falar de uma coisa aqui importante. Vamos voltar para o normal agora. Professora, eu sei que quando ocorre a morte, de maneira fictícia, transmite-se imediatamente a posse e a propriedade dos bens aos herdeiros. Fechou o olhinho, morreu, pá, automaticamente. Morreu às 20 horas e 12 minutos. Às 20 horas e 12 minutos transmitiu a posse e a propriedade dos bens da herança aos herdeiros. Muito simples. Muito simplinha. Agora, está sujeito a uma aceitação ou uma renúncia. O herdeiro ele tem que confirmar se ele vai querer ficar ou se ele vai querer vazar. Então, a gente vai ter o fenômeno do seguinte: ocorrida a morte, de fato, pelo princípio da saisine ou sazine, como vocês gostam de mencionar, transmite-se a posse e propriedade do todo. Aí fica essa situação aqui, ó. Fica essa situação aqui, que eu vou pegar e vou passar para cá. Porque é isso aqui. Só que esses herdeirinhos aqui, eles precisam dizer se eles querem ou não querem, se vai rolar uma aceitação ou se vai rolar uma renúncia. Uma aceitação ou uma renúncia. Já tá com eles. É tipo assim, ó. Querido, você é herdeiro. Você acaba de receber um bem. Oh! Não quero. Entendeu? Renunciei. Ou, querido, você é herdeiro. Você acaba de receber o bem. Oh, eu quero. Eu aceito ou eu digo, não quero, renuncio. E tem regra para isso. Olha só. A aceitação, conforme o nosso artigo 1804, pode ser... A professora não sabe nem escrever mais, né? 1804 pode ser expressa, eu digo expressamente que quero, ou pode ser tácita. Eu me comporto como dando a entender que eu quero. A renúncia é diferente. A renúncia que é não quero essa herança, cá de quê? Não quero mesmo. Ela sempre tem que ser o quê? Expressa. Para dizer que não quer, tem que ser expressa. Ou por termo nos autos. Ah, já está rolando o processo de inventário e a criatura chega no processo de inventário por meio do seu advogado e fala, excelência, não quero, e vaza. Ou por escritura pública. Vai lá no cartório e faz um documento dizendo, não quero, toma o documento. Entendeu? Então a renúncia sempre tem que ser expressa. Sempre, sempre, sempre. Agora, uma questão de prova. Uma questão de dar o print nessa tela
Print. Questão de prova. Se liga no esquema, doutores. Questão de prova. Essa questão aqui, eu quero sua máxima atenção, porque ela sempre cai. Já caiu várias e várias vezes. Essa questão diz assim: João mais ou menos, tá? João é credor de Maria no valor de 50 mil reais. 50 mil reais. Então, na sistemática aqui, o que nós vamos ter? João é o credor, Maria é devedora do João em 50 mil reais, tá? Aí, o que acontece? Maria tá enrolando para pagar o João. Lá na vida pessoal de Maria, o seu Zé da Pamonha, é o pai da Maria. E o seu Zé tem o filho 1, a Maria e o filho 3. Entendeu aqui? Seu Zé é pai da Maria. Olha a Maria. Olha a Maria. Maria. Esquece o João por enquanto. O seu Zé deixou uma herança para os filhos de 400 mil reais. Não, vamos facilitar a conta aqui. 300 mil reais. A herança que seu Zé deixou. Então, teoricamente, a gente vai ter o seguinte. Dividindo, vai dar 100k para cada um, né? Assim, fazendo uma conta de padaria aqui, né? 100k para cada um, né? Beleza? Beleza. Só que aí o João, ele vai estar aqui assim, ó. Ó. De olho no recebimento do dinheiro da Maria. Por quê? Porque ele tem um dinheiro para receber dela. E ela tá enrolando. Ai, não tenho dinheiro. Aí o João vai falar, opa, essa infeliz vai receber uma herança. Vou abocanhar esse dinheiro. Vou só esperar ela receber, porque aí eu vou lá e o quê? Pego pra mim. Dá essa herança pra mim. Aí a Maria fala, desgraçado, não vou pagar, não pagarei esse infeliz, vou renunciar à herança. Entendeu o que ela fez? Ela fala, vou renunciar. Porque aí o dinheiro fica para os meus irmãos. Porque quando você renuncia ao dinheiro, quando alguém renuncia à herança, o valor que a pessoa receberia vai ser dividido entre os outros herdeiros. Por exemplo, aqui no nosso exemplo são 4 herdeiros. Se um renuncia, o último aqui renuncia, o que vai rolar? O valor que caberia a ele vai acrescer os outros. Vai para os outros. É o direito de acrescer. Entendeu? Sacou? Então, se a Maria renuncia aqui, o 100k dela vai 50k para o F3, 50k para o F1, que são irmãos dela, os outros herdeiros. Só que tem uma parada aqui bacana, que é uma parada
inserida, sabe aonde, gente? Sabe onde? Em um artigo muito categoria. Muito categoria. Que é o artigo 1813. Que diz o seguinte, seguinte é: se essa infeliz promove uma renúncia, ela está fraudando o credor. Concorda? Que o 1813 fala? O credor poderá aceitar, olha isso, meu irmão, o credor poderá aceitar a herança no lugar do devedor renunciante. Falar, você tá de sacanagem? Então tá bom, desgraçado. Eu vou entrar no seu lugar e vou aceitar. Só que ele tem a possibilidade de aceitar isso aqui no prazo de 30 dias contados da ciência que ele teve da renúncia. Então ela renunciou, sei lá, suponha que essa infeliz aqui renunciou no dia 20/5, tá? No dia 20/5. O João ficou sabendo em agosto, no mês 8. Ainda dá tempo dele aceitar? Dá. Por quê? São 30 dias contados da ciência. São 30 dias contados da ciência. Tudo bem? Da ciência. E não da renúncia em si. Agora vamos lá. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Qual que é o valor da herança? Presta atenção. Abre o olho agora, que essa daqui é importante. Qual vai ser o valor aqui que ela tem para receber? 100. 100k. Quanto que é a dívida? 50. Eu vou entregar para o João o 100 ou o 50? O 50. Então, eu entrego 50k. Eu vou entregar para o João, para o credor, a cota dele. Tudo bem? Ele vai aceitar a cota dele. Ele vai aceitar a cota dele. Sobra quanto? Sobra 50. O que eu faço com esses outros 50? Devolvo para Maria? Não, ela não renunciou. A renúncia permanece. Permanece a renúncia dela. Se permanece a renúncia, vai acrescentar o quê? 25k para cada um dos outros herdeiros. Porque a renúncia permanece. Ficou claro isso para você? Aí cai na prova assim: o João poderá aceitar o valor. O João poderá aceitar o valor total da herança. Não, total não. Ele não tem 100 mil para receber. O João poderá aceitar no valor da dívida, certo? Devendo o restante, a diferença ser entregue para Maria. Não, ela não renunciou, a renúncia permanece. O restante volta para o bolo da herança. Tudo bem? Top, top, né? Era? Top, top, top. Tudo bem? Pois muito que bem. Vambora? Dá o print nessa tela aí, Brasil. Agora só quero dizer uma coisa. Se esse povo que está acompanhando essa aula não entrar lá no meu Instagram,
@prof. Roberta Queiroz. Vocês não vão ficar sabendo o dia dos próximos Roberta Queiroz e as 6 questões. Nosso antigo Roberta de Neve, que passou por uma remodelagem e agora é Roberta Queiroz e as 6 questões. Por favor, me segue lá, né? Por gentileza. Eu poderia estar o quê? Matando, roubando, infernizando a vida dos outros, mas não, eu só estou aqui pedindo humildemente que você me dê uma moral no Insta. E aqui também no YouTube eu tenho o meu canal que é cheio de aula, vou comentar aqui pra vocês com um coraçãozinho no chat agora, e aí com a carinha feliz. E aí é só clicar no meu canal aqui, Direito Como Nunca Se Viu, tem várias aulas de civil e de processo civil lá pra vocês, tá? Vamos agora conversar sobre um outro tema relacionado a sucessões. Deu print, categoria? Pois muito que bem, vambora. A André falou que Roberta Queiroz é nome de família rica aqui no Ceará. Pois muito que bem, o meu Queiroz é do Pernambuco, lá de São Bento do Una, da família do meu pai. Papito. Vamos lá, deu print? 3, 2, 1. Vambora, Brasil. Então, olha só. Eu contei para você lá no começo que a partilha é feita por meio de regras, né? Então, para ocorrer a partilha, eu tenho que seguir regras. E quais são as regras que nós temos? Depende. Eu tenho regras previstas Deixa eu ver se eu consigo transformar isso aqui numa bolota. Eu tenho regras previstas na lei e eu tenho regras previstas pela vontade do morto. Simples assim. Tudo bem? Pela vontade do morto. Roberta, como que funciona isso? Pela lei, a gente vai seguir as regras de sucessão legítima. Vamos lá. Você vai entender agora. As regras de sucessão legítima, tá? A sucessão legítima entrega a herança aos chamados herdeiros legítimos. Ou seja, quem a lei diz que é herdeiro, tá? Quem a lei diz que é herdeiro. E quem a lei diz que é herdeiro? Pois muito que bem, vou te contar agora. Primeiro, artigo 1829, abre para mim o 1829 e deixa aí do seu lado. Quem a lei diz que é herdeiro? Bom, a lei diz que é herdeiro o descendente do morto, o ascendente do morto, o cônjuge ou companheiro do morto. Atenção, atenção. Não existe regra diferente para cônjuge e companheiro. Não existe regra diferente para cônjuge e companheiro. Não existe regra diferente para cônjuge e companheiro. A regra é a mesma. O Supremo reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, aquele artigo que trabalhava a sucessão do companheiro de maneira diversa da sucessão do cônjuge. Então a regra é igual para todo mundo. Tá casado? Ok. Vive união estável? Ok também. Estamos juntos no seu propósito? A herança é igual. A divisão da herança é igual. Então, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro e
colaterais até o quarto grau. Tudo bem? Até o quarto grau. Esse povo aqui é quem a lei diz se tratar de cônjuge ou de herdeiro necessário, tá? É quem a lei diz tratar herdeiro necessário. Tô falando merda aqui, gente. Quem a lei diz tratar-se de herdeiro legítimo. Quem é herdeiro pela lei? Descendentes do morto, ascendentes do morto, cônjuge, companheiro, colaterais até o quarto grau. Quem são os colaterais até o quarto grau? Vamos lá. Quem são os colaterais até o quarto grau? Vambora, vambora. Irmãos do morto, que é segundo grau. Sobrinhos do morto, terceiro grau. Tios do morto, também é terceiro grau no morto. E primo do morto, que é quarto grau. Ok? Que é quarto grau. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Gente, a herança... Deixa eu botar isso aqui mais para cá. A herança é partilhada seguindo uma ordem. Primeiro, entre os descendentes do morto. É sempre do morto. Descendente do morto. Descendente do morto é quem está abaixo do morto. Então, a gente pode encontrar filho, neto, bisneto. É nessa ordem. Primeiro, os filhos. Ah, os filhos já morreram, então vai para os netos. Ah, já morreu, vai para os bisnetos. E por aí vai. Dentre os ascendentes, nós temos pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e por aí vai, nessa ordem. Então, se uma pessoa falece e deixa pai, mãe, avô, avó, primeiro entrega para os pais. Se não houver os pais, aí vai para os avós e por aí vai. Depois, vai para o cônjuge ou companheiro. Vai para o cônjuge ou companheiro. Entendeu? Vai para o cônjuge ou companheiro. Certo? Não havendo cônjuge ou companheiro, vai para os irmãos. Não havendo irmãos, atenção agora que isso aqui cai na prova. Tá vendo que tio e sobrinho, os dois são terceiro grau? Eu não entrego para os dois. Primeiro vai para o sobrinho. Se não houver sobrinho, vai para o tio. Se não houver tio, vai para o primo. Então, preste atenção aqui. Tio e sobrinho não concorrem entre si. Primeiro vai para o sobrinho. Não havendo sobrinho, vai para quem? Para o tio. Não havendo tio, vai para o primo. Não havendo primo, vai para o estado. Dessa galera aqui, todo mundo é herdeiro legítimo. Todo mundo é herdeiro legítimo. Todo mundo. Todo mundo. Só que é considerado herdeiro necessário apenas essa galerinha aqui. Então, você não pode confundir herdeiro legítimo com herdeiro necessário. Você não pode confundir herdeiro legítimo com herdeiro necessário. São coisas diferentes. Por favor, não erre isso na sua prova. Roberta, o que tem de relevante em saber herdeiro necessário? Simples, vamos voltar aqui no material.
Herdeiro necessário. Professora, o que é o herdeiro necessário? É aquele que necessariamente tem que receber uma cota da herança. Herdeiro necessário é aquele que necessariamente recebe uma cota da herança. Necessariamente recebe uma cota da herança. Então, se a pessoa morreu e deixou o herdeiro necessário, necessariamente vai receber uma cota da herança. Suponha que o fulano morreu aqui, deixando um patrimônio. O fulano morreu deixando um patrimônio de R$1 milhão. Tudo bem? Fulano deixou o patrimônio de R$1 milhão. Se essa pessoa tiver deixado o herdeiro necessário, sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar uma linha imaginária bem no meio aqui mesmo, uma linha imaginária bem no meio, e tem que ser no meio, porque vai representar a herança em duas cotas, duas partes. 500 mil para um lado, 500 mil para o outro. Se uma pessoa tiver deixado o herdeiro necessário, obrigatoriamente, esse herdeiro necessário tem que receber dessa parte aqui. Tá vendo? %50 da herança é do herdeiro necessário. Então, se a pessoa morreu, deixou filho, deixou pai, mãe, deixou cônjuge, obrigatoriamente, 50% dessa herança é chamada de legítima, porque obrigatoriamente ela tem que ser partilhada entre os herdeiros necessários. A outra parte, os 50%, a gente fala que é uma parte disponível. Ele pode deixar para quem ele quiser. Agora, professora, esse negócio de ele pode deixar para quem ele quiser, ele deixa como? Ele pode, não que ele seja obrigado. Ele pode. Ele pode deixar para quem ele quiser por meio do testamento. Então, vem uma pergunta aqui. Vamos lá. Vem uma pergunta aqui. A vontade do morto se traduz em um testamento. Preste atenção agora. Eu sempre posso fazer testamento? Sempre. Eu sempre posso testar? Eu sempre posso testar? Sempre. E a partir de quantos anos eu posso fazer o meu testamento? Quem é que lembra? 16 anos. Independentemente do meu pai e da minha mãe estar comigo. Eu sempre posso fazer o meu testamento. Tá entendendo isso aqui, gente? Ai, me deu até um calor. Respira. Tomar meu café frio já. Robertina, eu sempre posso fazer o meu testamento? Claro. Mas é claro. Eu sempre posso fazer? Posso. A partir de quantos anos eu posso fazer? 16 anos. Ah, mas eu tenho que levar meu pai e minha mãe para fazer o testamento comigo? Mas que inferno. Não! A lei fala que a partir dos 16 você pode fazer o seu testamento. Pois muito que bem.
Prof. Fiquei nervosa aqui, ó. Mas assim, eu faço meu testamento, deixando para quem eu quiser? Sim. A diferença é se você tem ou não tem herdeiro necessário. Quem é herdeiro necessário? Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. Por quê? Se você tem herdeiro necessário, atenção aqui. Se você tem herdeiro necessário e se você não tem herdeiro necessário. Se você tem, você pode dispor 50% no testamento. Se você não tem herdeiro necessário, você pode dispor 100% do seu testamento para quem você quiser. Para quem você quiser. O testamento você deixa para quem você quiser. Calma que eu vou te dar uns exemplos aqui. Deixa para quem você quiser. Essa parte disponível é para quem você quiser. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro caso aqui. O João tem um patrimônio de 1 milhão. 1 milhão. Ele tem o filho 1, filho 2, filho 3. Filho é herdeiro necessário? É, descendente. Filho é herdeiro necessário? É o descendente. Ele pode fazer o testamento, João? Pode. Pode. Só que como ele tem herdeiro necessário, ele pode testar quanto? 500 mil. Porque os outros 500 mil têm que ser divididos igualmente entre quem? Os filhos. Entendeu? João pode fazer o testamento de 500 mil reais. De boa. Certo? Professora, ele pode, no testamento, deixar 500 mil reais para o filho 1? Pode, porque ele pode testar para quem ele quiser. O filho 1 vai receber 500. E os outros 500? Para o filho 1, para o filho 2 e para o filho 3. Roberta, nesse testamento, ele pode deixar o testamento para Maria, que ele nem que é amiga dele? Pode. Pode. De boa. E os outros 500? Para o filho 1, para o filho 2 e para o filho 3. Ah, Roberta, esses 500 mil, ele pode testar dividindo igualmente entre o filho 1 e o filho 2? Pode. E os outros 500? Para o filho 1, para o filho 2 e para o filho 3. Entendeu? Vocês entenderam isso? Pois muito que bem. Imagina que o João tenha filho 1, que já deu para ele o neto 1, o filho 2, que já deu para ele o neto 2 e o neto 3, e o filho 3 que não tem filhos. Tá? E o João tem o pai e a mãe vivos. Ah, professor, então ele tem descendentes e ascendentes. O João morreu. Quem vai receber a herança? Todos os descendentes? Não. Primeiro a gente verifica se os filhos estão vivos. Estão? Então eu vou dividir entre os filhos. Se todos os filhos já forem mortos, aí eu divido entre os netos. Se todos os netos já forem mortos, aí, não tendo descendentes, eu vou para os ascendentes. Então perceba o seguinte, a herança primeiro é para os descendentes, não havendo descendentes, vai para os ascendentes, não havendo ascendentes, vai para o cônjuge ou companheiro, não havendo cônjuge ou companheiro, vai para os irmãos, não havendo irmãos, vai para os sobrinhos, não havendo sobrinhos, vai para os tios, não havendo tio, vai para o primo, não havendo primo, vai para o estado. É assim que funciona. Eu não entrego dividindo entre a galera toda, não. Tudo bem? Agora, uma regrinha básica do coração. Havendo herdeiro necessário, obrigatoriamente, eu tenho que deixar o meu testamento.
Perdão, falei besteira. Havendo herdeiro necessário, obrigatoriamente eu tenho que respeitar a legítima, certo? Certo? Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos lá. Havendo herdeiro necessário, obrigatoriamente eu tenho que respeitar a legítima. Perfeito. Obrigatoriamente eu tenho que respeitar a legítima. Beleza. Então eu posso fazer o meu testamento sempre. Sempre. Você sempre pode fazer o seu testamento. Sempre. Vamos lá, então. Dá o print nessa tela aí. Vamos lá. Eu sempre posso testar. Sempre. A diferença é que se eu tenho herdeiros necessários, só posso testar 50%. Só posso testar 50%, mas eu posso para quem eu quiser. Tudo bem? Imagina a seguinte situação. Atenção, porque isso aqui agora cai em prova. Tá? Isso aqui cai em prova. Atenção agora. Imagina que eu tenho o meu herdeiro necessário. Eu tenho o herdeiro necessário. E eu faço um testamento. Passando da cota de 50%. Entendeu? Eu tenho o herdeiro necessário e eu fiz um testamento passando da cota de 50%. Qual vai ser a saída nesse caso aqui? Qual vai ser a saída? É óbvio que a gente só vai descobrir que isso aconteceu quando o autor do testamento morrer e o juiz mandar abrir o testamento. Entendeu? Quando o autor do testamento morrer e o juiz mandar abrir o testamento. Aí descobriu o testamento e falou, putz, o cara pegou e fez merda aqui, gente. Ele fez merda. Qual foi a merda que ele fez? Essa daqui, ó. Ele fez um testamento. Ele tem herdeiro necessário. E ele dispôs, ele poderia dispor 50%, certo? Só que ele foi lá e fez a cagada de dispor, vamos botar aqui, ó, 60%. Ele pegou toda essa parte aqui, tá vendo? Toda essa parte aqui, violando os 50%. O que o juiz faz? Redução da disposição testamentária. O juiz vai reduzir o excesso para adequar à vontade do testador. Porque ele já tinha o tal do herdeiro necessário. E já tendo o tal do herdeiro necessário, o que a gente faz? A gente reduz a disposição testamentária. Ele já tinha o tal do herdeiro necessário. Já tinha o tal do herdeiro necessário. Já tendo o herdeiro necessário, ele reduz. Agora vamos ao outro caso, que já caiu na prova da UAB. Maria não tinha herdeiro necessário. Não tinha herdeiro necessário. Ela foi lá e fez o testamento dela. Porque, gente, a pessoa faz o testamento e ela não vai pegar e morrer no mesmo dia.
Ninguém faz isso. Você faz o testamento pensando numa situação futura. Pô, fazer meu testamento aqui. Não tenho ninguém na vida. Ninguém. E faço meu testamento. Maria foi lá e fez o testamento dela, dispondo 100% dos seus bens para o amigo. E tudo bem, estava certo. Sabe por quê? Porque ela não tinha herdeiro necessário. 2 anos depois que ela fez esse testamento, Maria conheceu o amor da vida dela, o presente de Deus. Maria conheceu o amor da vida dela, o presente de Deus, e teve um filho. Ou seja, o herdeiro necessário surgiu depois que a Maria fez o testamento. Aí a Maria pegou e morreu. Entendeu? Maria morreu. Quando a Maria morre, o juiz descobre que existe esse testamento deixando os bens para o amigo. Perceba, o herdeiro necessário surgiu depois. Depois. O que eu faço com esse testamento? Sabe o que o juiz faz com o testamento? Isso aqui é caso de rompimento do testamento. Ela manifestou a vontade dela antes de saber que ela teria o filho. Diferente do caso de redução, porque na redução tem como a gente saber que a vontade do autor da herança seria a mesma, porque ele já tinha conhecimento do herdeiro necessário quando ele fez o testamento. Aqui não. Aqui ela deixou tudo para o amigo porque ela não imaginava que teria o filho. Ela não imaginava, né, que teria um herdeiro necessário depois. Se ela não imaginava, é caso de rompimento. Sabe por quê? Não tem como o juiz simplesmente entender que a vontade dela seria deixar o testamento para o amigo, mesmo tendo filho, porque a época que ela fez, ela não sabia que ia ter filho. Então, o que é o rompimento? O rompimento é isso aqui, ó. Isso é o rompimento. Vou ter que catar. Isso aqui é o rompimento. E aí a herança vai integralmente para quem? Para o filho dela, que é o herdeiro necessário dela. Então vamos memorizar isso. Se eu tenho o herdeiro necessário e tendo consciência de que existe o meu herdeiro necessário, eu faço um testamento passando de 50%, lá quando o juiz for resolver o meu inventário, o que ele vai fazer? Reduzir. Se eu faço um testamento dispondo minha vontade para quem eu quiser, porque eu não tenho o herdeiro necessário, está tudo bem. Mas o herdeiro necessário surge depois, é caso de rompimento. A banca adora cobrar isso aqui. Vou até colocar assim, ó. Tá? Dá o print nessa tela. Dá o print nesta tela. Podemos? Mas, professora, entendi tudo, tá tudo bem, mas tem uma parada que deixa o meu coração #chateado. Eu sei qual é. Eu tenho medo, mas eu sei qual é. Tô disfarçando, tô olhando o chat de você.
Tô disfarçando que eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Lembrei-me do que eu ia falar. Dá o print aí na tela. Deu print? Pois muito que bem. Vamos conversar agora um negócio. Ah, professora, tá, entendi. Mas esse negócio aqui, prof, de sucessão legítima, de seguir a regra da lei. Que lei? Que lei é essa? É o 1829, que trabalha a regra de ordem de vocação hereditária. Que é aquela ordem mesmo, que você já sabe. Vamos repetir comigo? A herança vai para quem? Oh, para quem? Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colateral até o quarto grau. De novo, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colateral até o quarto grau. De novo, descendente, memoriza, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colateral até o quarto grau. Agora vamos falar os colaterais. De novo, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, irmão, sobrinho, tio e primo. Vamos decorar? Vamos decorar? Quero você fazendo esses movimentos na hora da aula. Vamos lá? Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, irmão, sobrinho, tio e primo. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, irmão, sobrinho, tio e primo. 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 Mais uma vez, irmão, sobrinho, tio e primo. Nessa ordem. Então, se a banca te perguntar: João morreu, deixou sobrinhos e tios. Você vai dividir a herança entre todo mundo? Não, porque a ordem é irmão, sobrinho, tio e primo. Irmão, sobrinho, tio e primo. Ponto. Seguinte não vai errar esse inferno. Então vamos falar aqui agora. Vamos falar aqui agora. Vamos lá. Então quem foi que a gente falou mesmo? A herança será entregue para quem? Para quem? Primeiro, descendentes. De quem? Do morto, óbvio. Né? Óbvio. Não havendo descendentes, a herança vai para os ascendentes. De quem? Do morto, óbvio. Não havendo ascendentes, a herança vai para o mozão. E o mozão não é o namorado, não é a namorada. É o cônjuge de quem? Do morto ou companheiro do morto. Ai, professora, tem como ter os dois? Tem como ter cônjuge e companheiro ao mesmo tempo? Deixa teu cônjuge ou o teu companheiro ver você fazendo essa pergunta aí. Silêncio nessa hora. Tem como, gente? Claro que não, né, Brasil? Ou você vive uma união estável ou você vive um casamento. Os dois não dá. Pela lei não dá. Ah, mas eu vivo. Abafa.
Aí, se não houver cônjuge ou companheiro, vai para os colaterais até o 4º grau de quem? Do morto. Aí, quem é nessa ordem aqui mesmo? Quem é que lembra que a gente estava decorando até agora? Vamos lá? Vamos lá? De novo. Irmão. Sobrinho. De quem? Do morto. Muito que bem. Ah, ficou lindo. Nesta ordem. Então, vamos lá. O caboclo morreu. O caboclo morreu. Dos descendentes, primeiro quem? Filho. Depois, neto. Bisneto. E por aí vai ao infinito e além. Ah, não, não tem descendente nenhum. Nenhum. Pessoa foi uma pessoa que não deixou frutos no mundo. Mas ela veio de alguém, né? Porque ela é fruto de alguém. Ninguém nasce do ovo. Que coisa horrível que eu falei, né? Vou nem complementar. Ninguém nasce do ovo. Será-se? Enfim. Para com isso. É porque, gente, a 5ª série que habita em mim, eu não sei se habita em você, entendeu? Porque eu não saí da 5ª série. Do ovo da galinha, que eu tô querendo dizer. Ninguém foi chocado, tá entendendo? Então, se você não deixa frutos, você é fruto de alguém. Então, com certeza. Vindo dos ascendentes, a gente tem quem? Pai e mãe, avô, avó, bisavô e bisavó, ao infinito e além para cima. Ah, não, não tem infinito e além para cima, não tem mais ninguém. Todo mundo já morreu. Vou falando, olha que nasce. Aí você vai pro cônjuge ou companheiro. Ah, não, não tem. Pessoa, porra, não tem. Aí vai. Vamos repetir. Irmão, sobrinho, tio e primo. Irmão, sobrinho, tio e primo. Tá? Só que tem um negócio. Tem um negócio. Tá vendo o cônjuge aqui? Tá vendo o cônjuge aqui? Tá vendo um cônjuge aqui? Tá bem aqui, né? Só que, gente, pode ser que o morto tenha deixado filho, neto, bisneto e o cônjuge aqui. Pode ser que ele tenha deixado pai, mãe e o cônjuge aqui. Se ele não tiver deixado o cônjuge, eu divido só entre os filhos. Mas se ele tiver deixado o cônjuge recebe uma boquinha aqui também. Se ele tiver deixado só pai e mãe, beleza. Mas se ele tiver deixado pai, mãe e cônjuge, o cônjuge recebe uma boquinha aqui. Ah, não, ele não deixou descendente, não deixou ascendente, mas deixou o cônjuge ou companheiro. Se ele tiver deixado o cônjuge ou companheiro, ele recebe sozinho. Tá entendendo? Tá entendendo? Por isso que a Mônica colocou, professora, eu não entendi, porque meu pai morreu, ficou 50% para a esposa dele e 50% dividido entre os filhos. Sabe por quê, Mônica? Porque se o seu pai não tivesse cônjuge aqui, só os filhos receberiam. Mas como ele tinha, os filhos tiveram que dividir com o cônjuge. Entendeu? E o Michel falou, pois meu avô não se separou e tinha uma companheira. Tá tudo bem. Porque o avô deveria estar separado de fato do cônjuge. Aí ele foi viver a companheira dele. Entendeu? Agora, simultaneamente não rola.
Porque se fosse simultaneamente, a companheira não era companheira, era amante. E a amante, já dizia Marília Mendonça, não tem lar. Não se reconhece direitos para amante no Brasil, infelizmente. Mas isso é uma conversa que alguns não estão prontos e ir para um outro momento, porque não vai cair em prova, porque é uma ponderação reflexiva. Tudo bem? Só que a lei fala, Brasil brasileiro, o cônjuge, quando estiver concorrendo, e quando a gente fala concorrer, significa dividir, né? O cônjuge, quando estiver dividindo a herança com os descendentes, vai depender do regime de bens. Vai depender do regime de bens. Porque vai ter hora que sim, divide. Fala sério, né? Não tem professora mais perfeita. Olha eu querendo dar uma de perfeita aqui. Não tem professora mais perfeita de civil que essa. Que deixa um material lindo, perfeito para você. Me conte, me conte. A lei fala que vai ter uma hora que não divide e vai ter uma hora que sim, que divide. Só que o não e o sim depende do regime de bens. Para tudo e presta atenção agora. Tem uma hora que sim, tem uma hora que não. Professora, quais são os casos que o cônjuge divide com os descendentes? Se o cônjuge for casado com o morto, na comunhão parcial de bens com bens particulares, mas aí vai ser só nos bens particulares, na separação convencional de bens e na participação final nos aquestos. Então, para que este cônjuge ou companheiro divida com os filhos do morto a herança, neste momento, eu vou fazer um exemplo com você, tem que ser casado com o morto nesses regimes. Porque se ele for casado na comunhão universal de bens, na comunhão parcial de bens, sem bens particulares, ou na separação obrigatória de bens, não divide. Não divide. Agora, se essa belezura, se o mozão tá aqui para dividir com o pai, mãe, avô, avó, só te digo uma coisa. Só te digo uma coisa. Ele sempre vai dividir, sempre, 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 qualquer que seja o regime. Qualquer que seja o regime. Só tem essa palhaçada concorrendo com os descendentes. Sacou? Não, professora, eu não saquei não, quero que você morra, tá? Que eu odeio essa matéria. Roberta, sua infeliz. Calma, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Seguinte vamos lá. Vamos lá.
Por isso você não pode perder a nossa próxima aula, que é sobre família. E a gente vai falar, lindinho, lindinho, sobre regime de bens. Olha, professora, vá para o inferno com essa sua matéria. Calma, gente. Relaxa. Tá tudo sob controle. Ou não, ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai morrer por causa disso. Respira fundo. Vamos lá. Dá o print nessa tela aqui. Dá o print. Deu? Pois muito que bem. Vamos lá. Não foi isso que a gente conversou aqui? Ah, Roberto, sei lá. Nem sei mais o que a gente conversou. Vamos lá. Quando a prova te der situações... você vai desenhar, tá? Quando começar a falar de sucessão, você vai desenhar. Aí, o que você vai desenhar? A prova? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Maria tem um casamento com João. Eles são casados no regime da comunhão parcial de bens. A prova vai te falar isso, tá? Vamos botar aqui, ó, comunhão parcial de bens. Aí você já vai ficar de olho. Juntos, eles adquiriram um patrimônio comum de R$1 milhão. Tá vendo você desenhando? R$1 milhão. Maria tem um patrimônio particular de 500 mil, referente a um apartamento que ela tinha antes de casar. Opa, porque na comunhão parcial de bens é comum o que você adquirir ao longo do casamento a título oneroso. Então a prova falou, 1 milhão eles adquiriram conjuntamente, aí eu fiz a bolinha aqui em cima para os dois. 500 mil é referente a um apartamento que ela já tem. O casal tem o filho 1, o filho 2, o filho 3. Entendeu? Filho 1, filho 2, filho 3. 3 filhos. Maria morreu. Como que fica a partilha de bens da Maria? Bom, a gente está falando de descendentes, então a gente está na categoria dos descendentes, certo? Maria deixou o cônjuge. Então, a gente tem que observar isso aqui, certo? Aí tem o regime de bens, comunhão parcial de bens. Eu tenho comunhão parcial de bens no sim e comunhão parcial de bens no não. A diferença é se tem ou não tem bem particular. Tá vendo? Ela tem ou não tem bem particular? Tem. O apartamento é o bem particular. Então, quando tem bem particular, o cônjuge só divide no bem particular. Porque se não tem, ele não vai concorrer. Então, como que a gente vai definir? Quando você pega uma questão dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o que é a herança da Maria. O que é a herança da Maria? Herança da Maria é metade do que ela tem de bem comum, que é a chamada meação, e o bem particular, tá vendo aqui? Então, a herança da Maria é a meação dela, se o patrimônio... Porque a outra meação é do João, ele vai embora com o que é dele. Os 500 mil da meação dela e o bem particular dela, 500 mil. Comunhão parcial de bens com bens particulares, é sim ou não? Comunhão parcial de bens com bens particulares, é sim ou não? Com bens particulares, é sim ou não? É sim.
É sim. É sim. O que é comum, eu vou dividir por quem? Por 3. Para o filho 1, o filho 2 e o filho 3. E o bem particular, que é onde o cônjuge concorre, eu vou dividir por quanto? Por quanto? Por 4. Para o João, para o filho 1, para o filho 2 e para o filho 3. Entendeu por que a lei fala que ele concorre só nos bens particulares? Agora vamos pegar a mesma situação. A prova está te falando assim: Maria é casada com o João. E eles são casados na comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens. E juntos eles adquiriram um patrimônio de R$1 milhão. Que eles adquiriram depois do casamento. Pode ser, inclusive, com esforço só de um deles, porque se foi adquirido onerosamente, presume o esforço do outro, que não contribuiu financeiramente, mas estava cuidando da casa, dos filhos, etc. Nenhum dos dois tem bens particulares. Nenhum dos dois tem bens particulares. Nenhum dos dois. Eles possuem o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Eles não possuem bens particulares. Comunhão parcial de bens sem bens particulares. É sim ou não? É sim ou não? É não. É não. A Maria morreu. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é herança da Maria. O que ela deixou com a morte dela? Ah, professora, ela deixou somente a metade dos bens comuns. Então, a herança dela é a meação dela. Embora seja comunhão parcial de bens sem bens particulares, é sim ou não? É sim ou não? É sim ou não? Sem, é sim ou não? É não. Então, eu só vou dividir por 3. O João não concorre. Então, eu vou entregar para o filho 1, para o filho 2 e para o filho 3. Vai enlouquecer, não! Vai ficar tudo bem. Gente, o cônjuge, na comunhão parcial de bens, concorre nos bens particulares. Só. Por quê? Porque ele já tirou a metadinha dele. Ele vai tirar mais da outra metadinha? Não. Entendeu? Roberta, e se ele for casado, a Maria e o João, na comunhão universal? Ora, comunhão universal, tudo que tinha antes do casamento, tudo que tinha depois do casamento é dos dois. Então, se a questão fala, olha, Maria e João eram casados no regime da comunhão universal de bens. Maria tem apartamentos, casa, fazenda, João também. Só que, gente, se é comunhão universal de bens, meu amigo, é tudo dos dois. É tudo dos dois. Então, tá tudo aqui, ó. Deu 1 milhão. Aí Maria e João têm filho 1, filho 2 e filho 3. Maria morre. Se a Maria morre, o que a gente faz aqui?
Meinho, meinho. Vem a metadinha da Maria, porque a outra metadinha do João, ele vai seguir a vida dele. Você concorda que essas duas situações aqui são extremamente iguais? Só tem bem comum. Por isso que a comunhão, presta atenção agora, universal é não, e a comunhão parcial de bens também é não, justamente porque as duas situações são iguais. Ele já tirou metade. Se ele já tirou metade, ele vai tirar mais metade? Não. O que é a herança da Maria aqui neste caso? Herança da Maria. O que é? Metade do que é comum. Se já é metade do que é comum, divide por 3. Para o filho 1, para o filho 2, para o filho 3. O João já tirou. Olha para esse desenho e observe onde o João entrou. O João entrou só quando ele estava concorrendo nos bens particulares da Maria. Se não tem bem particular, ele não concorre. Entenderam isso? Cuidado com isso aqui. Professora, eu permaneço em dúvida. Você vai entrar lá na nossa plataforma e vai assistir as aulas de sucessão. Não são muitos vídeos, mas eu faço absolutamente todas as hipóteses de cálculos com vocês. Ah, professora, eu não sou aluno regular do GRAM ainda. Aqui no meu canal, Direito Como Nunca Se Viu, tem todos os Roberta de Neve para trás, todos. E em todas as aulas de sucessão. E tem lá as aulas que eu faço, todos os cálculos. É só entrar lá e verificar o Roberta de Neve Sucessões. Vamos dar um print em todos? Porque já tem 2 horas de aula e eu nem vi o tempo passar. Nem vi. Olha como foi bom. Foi bom demais esse encontro. Prof, mas na comunhão universal tem bens particulares? Claro que não. Comunhão universal, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, tudo que é nosso. É tudo nosso. Não tem bens particulares, não existe bens particulares na comunhão universal. Aliás, na nossa próxima aula de Roberta Queiroz e as 6 questões, nós vamos falar sobre direito das famílias. E nós vamos falar sobre regime de bens. E aí eu vou explicar para você o que é bem particular e o que é bem comum. E aí você vai lembrar na hora de fazer esse desenho aqui, tá? Professor, o que é meeiro? Meeiro é quem já tem metade dos bens comuns. Meeiro é quem tem metade dos bens comuns. Tudo bem? Vamos dar o print em tudo? Print na telinha. Olha o tanto de coisa que a gente falou. Vai dando print. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Olha o CNJ na área. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cuidado com a questão de redução e rompimento. Às vezes a banca gosta de fazer uma confusãozinha entre um e outro. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E fica ligado lá no meu Instagram, @prof. Roberta Queiroz, que eu vou postar lá as datas dos nossos próximos encontros, tá bom? Beijo, beijo pra você, fica bem, respira fundo, vai dar tudo certo. Ai, professora, eu não sou boa em sucessões. Calma, calma, relaxa. Tem muita coisa pra gente garantir os nossos 40 pontos e os nossos 6 pontos em direito civil, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Estamos juntos. E é sobre força, porque tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar.
Lua de Cristal da Xuxa. Olha como esse trecho é poderoso. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas ele não vai me dar de graça. Ele vai me dar toda a coragem que puder. Que não me falte forças para lutar. Você está fazendo sua parte. Uma força muito maior, independentemente da sua religião, que seja seu Deus, sua matemática, sua entidade, sua energia, o que você acreditar, algo muito maior está te dando força para lutar. Você está aqui por isso. Acredite. Acredite, porque quem acredita sempre alcança. Beijo para vocês, fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.